Bom dia, pessoal. Live sobre o 7 de setembro. A live vai ficar gravada para a visualização posterior, como sempre fica aqui no nosso perfil. Teremos um convidado especial, que será o meu amigo também estudioso da história, Cláudio Carneiro, que estará aqui com a gente. Inclusive, ele acabou de chegar. Deixa só eu colocar o título da live aqui. Tá bom, live 7 de setembro. O Cláudio já está pedindo para entrar. Eu vou aceitar aqui o Cláudio. Para a gente conversar um pouco sobre essa data, sobre um simbolismo que compõe a data do 7 de setembro. O Cláudio já está aqui com a gente. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Leonardo. Bom dia a todos que estão aqui nessa live. E vamos lá. A pergunta padrão. Todo mundo está escutando, a imagem está beleza? Perfeitamente. Então, Cláudio, a gente vai conversar normalmente aqui e a live vai ficar gravada lá no perfil para quem quiser assistir depois, como sempre fica, tá bom? Então, primeiro eu vou falar um pouco sobre a intenção primeira em fazer essa live no 7 de setembro. Normalmente eu não faço esse tipo de live, que é uma live meio que incerta, é algo que eu não previa. Eu anunciei a live ontem à noite aqui no perfil e a decisão de fazer a live também foi ontem. Então, geralmente eu faço com uma semana de antecedência já para o pessoal se preparar para a live, agendar ali e tal, justamente para dar esse número maior de pessoas assistindo a live. Mas, exatamente não tinha nada preparado para o dia 7 de setembro, acerca do tema e tal. É um tema que eu estudo há certo tempo, mas eu não tinha preparado nada para conversar sobre o 7 de setembro em si no dia de hoje. Mas alguns pensamentos me vieram em mente no dia de ontem e eu resolvi que iria conversar um pouco aqui com vocês, uma conversa meramente aberta, nada muito científico, nada muito bem elaborado, é mais uma conversa aberta com o pessoal mesmo. E o bacana é que a live está bem direcionada ao público que ficou em casa no 7 de setembro e o público que não foi às ruas, né? Então, digamos que o nicho que vai participar da live hoje é um nicho bem selecionado, tá bom? Então, como vocês podem ver, o convidado da live que se dispôs a trocar uma ideia aqui com a gente é o meu grande amigo Cláudio Carneiro, que faz parte do meu grupo de estudo, já é também um estudioso da história e vai compartilhar do conhecimento dele acerca do tema e mais alguns pensamentos que a gente vem conversando ao longo do tempo, aí, ao longo dessa nossa amizade, que vai contribuir muito para o entendimento das nossas reflexões acerca desse 7 de setembro. Então, eu vou pedir para o Cláudio se apresentar, porque tem muita gente que não conhece o Cláudio, também tem gente que não me conhece aqui, eu vou dar uma breve biografia minha também, porque chegou muita gente nova aqui no Instagram. Então, é bom para todo mundo conheça todo mundo aqui e torne um ambiente mais agradável. Tá bom, Cláudio? Passa a bola para você agora. Pronto. Eu sou Cláudio Carneiro, moro aqui no Recôncavo Baiano, na cidade de São Gonçalo dos Campos. Sou licenciado em História e gosto de trabalhar com as redes sociais porque minha grande paixão é divulgar a história. Falar a história para todos os públicos, não só o público escolar, nem o público acadêmico. Eu gosto de buscar esse entendimento com todos. Como hoje é 7 de setembro, estou aqui com um cajado indígena aqui, ó, para dar sorte. E para lembrar também do pessoal dos povos nativos que estão em Brasília, com a demarcação. E se o Leonardo me permitir, eu queria iniciar essa live com a citação do
grande professor Alberto da Costa e Silva, que ele, no capítulo que ele fala sobre a Etiópia, mas é uma frase fenomenal para os dias de hoje e para a situação atual do país. Porque aqui, nem eu nem a Naná, a gente vai debater os grandes temas do Brasil atual, porque tem gente muito mais gabaritada, muito mais especializada fazendo isso. O que a gente está propondo aqui é um bate-papo entre amigos, em um feriado, e buscar algumas reflexões. Entendeu? Então, observem essa frase do Alberto da Costa e Silva. Nem sempre, quando alguém perde, um outro ganha. Algumas vezes, ambos perdem ou ninguém ganha. Vou repetindo para assimilar bem. Nem sempre, quando alguém perde, um outro ganha. Algumas vezes, ambos perdem ou ninguém ganha. Então, com toda essa situação violenta do nosso país atualmente, com todo esse cisma, com todos esses extremismos, eu me perguntando, o país e as populações brasileiras perdem ou ganham com toda essa situação? Vamos lá, vou passar a bola para Léo agora para ele se apresentar. Então, a frase do Alberto da Costa e Silva não podia ser melhor para o nosso bate-papo, para essa conversa que a gente está propondo aqui. Uma frase excelente e muito pontual para o nosso bate-papo. Para o pessoal que chegou recentemente aqui no meu perfil, eu sou Leonardo Silva, Leonardo Freitas da Silva, sou alagoano, do pequeno município de Palmeira dos Índios, agreste do estado. Sou estudante de História há mais de 2 anos. Sou pesquisador na área de História do Brasil, mais especificamente sobre os trabalhos historiográficos e de literatura de estrangeiros no Brasil imperial. E sou um amante da história do Brasil. E é isso que me faz ter uma motivação maior para ter essas conversas aqui no Instagram com vocês e, acima de tudo, compartilhar esse tipo de conhecimento lá nos posts também e, na maioria das vezes, aqui nos stories do Instagram diariamente, cotidianamente, eu compartilho de um pouco das minhas reflexões aqui nos stories. E eu até deixo esse aviso a quem chegou no meu Instagram. A área dos posts é a área que eu faço um conteúdo mais didático, um conteúdo basicamente com um conteúdo básico voltado a quem está fazendo vestibular, quem é concurseiro e todo esse pessoal, um conteúdo bem básico mesmo, bem enxuto. E nos stories eu volto a atenção a uma reflexão mais autoral, algo mais propriamente dito que eu penso no cotidiano sobre diversas coisas. Em diversos momentos eu compartilho também das minhas leituras. Recentemente eu compartilhei o conteúdo sobre a corte de Portugal no Brasil, que era a leitura que eu vinha fazendo, compartilhei algumas reflexões também. E é isso. Eu costumo me resumir a minha mini biografia nisso, um estudante de história. É basicamente isso, e eu creio que o estudante, ele se refere a todos nós por sermos aí eternos estudantes, eternos aprendizes nessa vida, né? E o de história é mais uma especificidade daí que nós compartilhamos com muito amor. Então, o tema da nossa live, que é o 7 de setembro, como eu havia avisado, a gente vai conversar um pouco sobre o recorte histórico do 7 de setembro e todo o seu simbolismo, mas basicamente nós vamos falar de atualidade. A emergência desse diálogo me faz voltar a nossa conversa para essa vertente mais atual, pois, como eu vinha conversando com o Cláudio, nós estamos percebendo um Brasil que tenta se construir uma identidade nacional que não é firme, não é homogênea, pois não pode ser. O Brasil tem essa especificidade de não conseguir
abarcar uma homogeneidade na sua identidade nacional. Isso se deve a todo o processo histórico que o Brasil tem aí nas costas, mas que o que suscita essa emergência nesse debate é exatamente isso. Um grupo de poderosos, eu vou usar esse termo, um grupo de poderosos que tentam refletir sobre uma identidade nacional que se caracteriza como homogênea. Ou seja, criar uma história do Brasil de forma uniforme, que cria uma identidade nacional baseada nessa homogeneidade, basicamente voltada a essa criação de mitos, de heróis fundadores, na verdade, de heróis da independência, de heróis da república, de heróis da redemocratização, e por aí vai. E o mais recente, o Herói do Brasil de 2018. E basicamente vai ser esse o eixo da nossa conversa aqui. Eu vinha conversando com o Cláudio que a minha reflexão que me motivou a fazer essa live, essa breve conversa, era exatamente essa reconstrução do simbolismo na data do 7 de setembro. Ou seja, o 7 de setembro que se comemora hoje no Brasil, o 7 de setembro de 2021, ele abarca em si reflexões, manifestações culturais e políticas que não faziam parte das mesmas manifestações do ano passado, das mesmas manifestações de 2019, de 2018 e por aí vai. Por quê? Hoje, o 7 de setembro, ele é marcado por uma manifestação política. E essa manifestação política, ela abarca em todo o seu bojo ali uma ressignificação do que é o 7 de setembro. Ou seja, o 7 de setembro tem esse simbolismo de uma independência do Brasil em relação ao domínio português, às ordens de Portugal. E a partir do ano de 2021, como eu estava conversando com o nosso amigo Cláudio, esse simbolismo vai ficar um pouco de lado e nós vamos ter agora um simbolismo voltado à figura política. Ou seja, um 7 de setembro voltado para a política e não realmente voltado a um contexto histórico, a um contexto de manifestação histórica e de caráter patriótico do século XIX. Tá bom? Então, a minha reflexão ela vai nesse meandro aí, de que nós temos agora uma ressignificação do 7 de setembro. No ano que vem, o 7 de setembro vai ser uma comemoração não somente acerca da independência do Brasil. A independência do Brasil no 7 de setembro vai dar lugar a, digamos que, uma independência política, para ser mais assertivo, uma independência política no governo Bolsonaro, por assim dizer. Ou seja, uma independência do governo Bolsonaro em si, do STF, que digamos que seja a pauta maior aí dessas manifestações do dia de hoje, Brasil afora. Eu creio que eu digo isso por enxergar que essa aversão ao STF está acima de qualquer outra manifestação que se faz no dia de hoje. É aquela guerra que é uma guerra que eu considero recente entre o governo Bolsonaro e o STF. Então, é basicamente isso. O que eu quero dizer é que no ano que vem nós teremos, no ano que vem não somente, mas também nos próximos anos nós teremos esse simbolismo do 7 de setembro voltado a uma identidade política agora. A uma identidade voltada à figura do Bolsonaro, que está inteiramente ligado ao 7 de setembro agora, devido a essas manifestações que estão sendo feitas ao nome dele. E todo esse contexto histórico da independência do Brasil, que de fato caracteriza-se como uma importância tremenda no nosso percurso histórico, vai ficando um pouco de lado, vai dando lugar a essa ideia voltada para a um contexto político mais atual.
E agora eu vou passar a bola para o Cláudio comentar um pouco sobre essa minha reflexão, sobre o que ele pensou sobre essa minha reflexão, e até um pensamento dele acerca dessa ressignificação do 7 de setembro, desse simbolismo que está aí sendo, digamos que, recriado, e em como isso afeta nessa própria identificação do brasileiro como ser brasileiro, ou seja, na identificação do brasileiro como uma identidade nacional homogênea, ou seja, aquilo que ele quer ser. Eu creio que a pergunta mais interessante que o brasileiro deve fazer hoje em dia, além daquela pergunta, né, o que eu sou como brasileiro, o que eu sou, é a pergunta de o que eu quero ser como brasileiro. Acho que essa é a pergunta mais interessante. O que o brasileiro quer ser? E nisso a gente vai ver que existem diversos caminhos que, graças a essa diversidade cultural no Brasil, nós vamos ver que nem todo brasileiro quer ter o mesmo destino, o mesmo rótulo, a mesma identificação de outros brasileiros, né? Então, é isso, essa construção da identidade nacional que vai abarcar agora essa ressignificação do 7 de setembro, me parece contradições, me parece existir contradições muito pontuais que a gente tem que refletir nos próximos dias. E aí, e aí eu passo a bola para o nosso amigo Cláudio para ele falar um pouquinho sobre esse tema tão interessante. Contigo, Cláudio. Bom, sinceramente, eu vou emitir uma opinião aqui. Eu acho essa politização do 7 de setembro péssima. Descaracterizou totalmente o dia. Nosso país, enquanto nação, em relação a outros países, é uma história curta. Nós vamos fazer 200 anos de formação de Estado-nação, ou seja, de Estado independente. Não estou contando aqui o período que a gente foi colônia, nem Reino Unido e Portugal, nem também as populações nativas que aqui existiam desde a pré-história. Segundo a professora Neide Guidon, lá no Piauí, a gente tem presença humana aqui no Brasil há 32 mil anos atrás. Então, os seres humanos morando no Brasil é muito antigo. Mas a gente tem que fazer recorte, então vamos fazer o recorte da chegada dos portugueses e também da formação do nosso país independente, que foi o 7 de setembro de 1822. O feriado de 7 de setembro, que é uma data escolhida para celebrar a independência de Portugal, deveria ser uma data para falar justamente disso, para falar da nossa formação enquanto nação. E o que a gente está vendo hoje é uma disputa de narrativas, uma disputa de interesses. Será que nossa nação se resumiu a defensores de um líder e opositores desse líder? Será que é só isso? Será que estamos limitados a isso, a uma disputa de perspectivas, de ideologias, de opiniões, de confusões nas redes sociais, de discussões de famílias, de inimizades? Na verdade, o 7 de setembro, em teoria, devia nos unir como nação, como populações. Porque eu nunca vou usar o termo população no singular. Temos populações no Brasil, dada a diversidade que temos aqui no Brasil e que qualquer país tem. Nenhum país é unificado, nenhum país é uma população só. Mas agora veja, o 7 de setembro seria para nos identificarmos como brasileiros e brasileiras. Não está sendo. Então nos identificamos como opositores de presidente, apoiadores e um terceiro grupo que simplesmente não se pronuncia, que a gente nem sabe que quantidade é essa. Para que isso tudo, gente? O que é que a gente está ganhando com isso? O que é que o país está ganhando com isso? Essa é a reflexão. É como o professor Alberto da Costa Silva falou, às vezes quando os dois ganham, quando dois brigam, ninguém ganha.
Tem uma citação, não vou lembrar de quem é agora, que diz que ninguém ganha uma guerra. Se sobrevive a uma guerra. Na guerra não há vencedores. Há sobreviventes. Então, gente, vamos refletir. O 7 de setembro seria um feriado nacional. Teríamos um desfile militar, porque se convencionou que desfiles militares, junto com escolas, corpo de bombeiros, polícias, simbolizava a nossa independência. Se entrar no mérito que isso significa ou não nossa independência, mas era o símbolo que tínhamos. Por conta de uma situação específica que é a pandemia, não tivemos o desfile esse ano, não tivemos ano passado, mas substituímos pelo quê? Por uma confusão? Por gente brigando? Gente xingando? Gente querendo invadir órgãos públicos? Com que intenção? Como eu vi em alguns comentários da internet, gente querendo invadir a embaixada da China. Para quê? Gente, ó, vamos pensar um minuto. Para quem não é obrigado a conhecer um pouco de política internacional, invadir uma embaixada é uma declaração de guerra. Você invadir uma embaixada, você quer entrar em guerra com um país? Invade a embaixada. Porque uma embaixada em um país, em outro, é o território daquele país ali dentro. Gente, para que isso tudo? Eu lhe pergunto, quais as intenções em que isso está beneficiando o país? Essa guerra aí vai baixar a inflação? Vai diminuir o preço do petróleo? Vai diminuir o preço do feijão? Vai permitir que as pessoas comam carne em vez de ovo? Para que isso tudo? Para que essa exaltação toda? O que seria uma data cívica, no sentido primário do termo, seria uma data que todos nós ficássemos unidos, está se transformando em uma disputa. E outra coisa, o brasileiro tem que parar com essa mania de salvador da pátria, que é uma questão antiga. Na época da colônia, era o sebastianismo, achava que o rei Dom Sebastião ia voltar de Alcácer Quibir, que é unificar os povos ibéricos, aquela coisa bonita. Para quem não conhece o termo, fazendo analogia simples, é como o rei Arthur, o mais justo dos reis da Inglaterra. Porque o rei Arthur todo mundo conhece. De desenho animado, de filme, tirou a Excalibur ou do lago, ou de uma pedra. Mas é bem conhecido. O Dom Sebastião nem tanto. Mas, gente, para que salvador da pátria? Nós não precisamos de salvador da pátria. A gente precisa de quê? Políticos são funcionários públicos eleitos. Não são heróis, não são mitos, não são salvadores da pátria. São pessoas que, através de uma eleição, recebem salário, são funcionários públicos para trabalhar pela nação. Não é para fazer guerra entre eles pela nação, que não, guerra entre as próprias populações beneficia a nação em quê? Ou bem ou mal, vivemos em uma democracia, o mais próximo da democracia que já tivemos desde lá de 7 de setembro, e na democracia precisa de instituições públicas, precisa dos três poderes, judiciário, legislativo e executivo. É a norma do jogo. Querer subverter isso para quê? Você acha que instalar uma ditadura vai acabar com todos os nossos problemas? Já tivemos três ditaduras no Brasil. Tivemos a de 1889, com o conterrâneo lá de Leonardo. Isso não é uma ofensa a você, não, viu, Léo? É só uma coincidência. O nosso amigo Marechal Deodoro, que instituiu uma ditadura no Brasil. Tivemos a ditadura lá com Getúlio. Tivemos a ditadura civil-militar de 64 e 85. E ele pergunta, gente, essas ditaduras melhoraram o país em quê? Qual é a vantagem de ter uma ditadura agora? Qual é a vantagem de ter um Estado autoritário agora? Para quê? Vai beneficiar o país em quê mesmo? No Brasil, a gente tem uma mania de viver de abstrações. Ah, eu acho que ele era melhor assim. Ah, eu acho isso. Autoritarismo não é sinônimo de autoridade. Militarismo não é sinônimo de competência. Ofender os outros, xingar, humilhar, não é sinônimo de força pessoal.
Vamos ter bom senso, equilíbrio. Procurar compreender as coisas pelo que elas são e não pelo que você deseja que seja. Se fosse pelo que você deseja que seja, seria ótimo. Um seria um mar de rosas, mas não é. Até as rosas têm espinhos. Então, gente, o que eu peço a vocês é calma, reflexão. Vamos ter ponderação, vamos procurar conhecer o que é o nosso país, como ele é constituído, quais são os poderes, como funciona a democracia. Vamos interpretar o que as outras pessoas estão ouvindo. Não vamos nos ater a paixões, a distúrbios, a acessos. Para que isso tudo? O que nos traz? Qual o significado? O que é que nos traz de bom? Tanta violência, tanta confusão? Por favor, gente. Porque uma coisa eu vou dizer a vocês: guerras só são divertidas na ficção. Ditaduras podem ser divertidas nos livros de história. Não é porque eu gosto de ler sobre uma ditadura, por exemplo, que eu vou querer viver numa ditadura. Não, eu posso gostar de uma coisa como objeto de estudo, mas eu não gostaria de vivê-la. Tem muita gente que ama estudar sobre a Segunda Guerra Mundial, mas ninguém quer viver na Segunda Guerra Mundial. Ninguém quer viver na situação de guerra. Porque quem estuda sobre guerra sabe o que é uma guerra. Entendeu? Então vamos esquecer o cinema, vamos esquecer a novela das 6, vamos buscar viver na realidade. É o que eu peço a vocês, eu quero que vocês façam essa reflexão hoje, 7 de setembro. Será que o que eu estou fazendo é melhor para o país? Será que eu estou afirmando, digitando, publicando, vai resolver os problemas do país? Como será o Brasil daqui a 200 anos? Ou, desculpa, para o ano que comemorar 200 anos da independência? Que país vamos ter daqui até lá? Aí eu passo a palavra agora ao meu amigo Leonardo, que eu acho que eu já falei até demais. Excelente, Cláudio. É aquilo que eu vinha falando. Quando a gente começa a falar, a gente vai puxando um tema, e a gente não quer parar mais de falar porque é muito interessante mesmo. E é isso mesmo, cara. Eu acho que a emergência de conversarmos sobre essas temáticas, ela, ela surge realmente de todos nós estarmos vivendo um tempo histórico, um fato histórico. Tudo isso que a gente está vivendo hoje vai, ao meu ver, ecoar durante muito tempo. Vai ser, vai ser retratado nos livros de história como manifestações populares de caráter político que tiveram uma certa expressão em sua totalidade, não é? Então, eu vejo assim, nós como agentes do conhecimento, que buscamos incessantemente esse conhecimento, a gente tem eu não vou ter conscientizar, porque no século XXI, com o dinamismo das redes sociais, digamos que a conscientização virou uma tarefa muito difícil. Às vezes a gente elabora um plano de ação bem objetivo, mas a gente vê que na prática ele não acontece do jeito que a gente quer, porque há uma confusão de informações que são ditas ao mesmo tempo, que acabam turvando as ideias que são propagadas no meio social, e mais especificamente no meio das redes sociais, que é o que a gente está usando no momento. Então, nós como agentes do conhecimento, a gente precisa provocar nas pessoas que não possuem, digamos que esse ofício que a gente tem, que é o ofício do historiador, as pessoas que não têm esse ofício por si, que não têm essa purguinha atrás da orelha para descobrir alguma coisa, para entender como é que funciona o mecanismo disso e daquilo, fazer o mínimo para que essa pessoa levante um pouco da cadeira, para buscar entender como é que funciona os mecanismos da sociedade brasileira, os mecanismos da atualidade, que são muito complexos. São complexos e complicados. Né? A gente vê a figura do Bolsonaro em uma...
em uma ambiguidade que é característica dele há muito. É uma característica dele há muito tempo. Que é, há quem veja que o Bolsonaro, no momento, declina no seu apoio. E há quem veja, e isso é muito enfatizado com as manifestações do dia de hoje, que ele está em um momento de ascensão. E isso basta a gente ligar a TV em qualquer canal que a gente vai ver as manifestações do Brasil afora. É algo realmente expressivo. É muita gente. É uma parcela do povo brasileiro que dedicou o seu feriado, trabalhou, vem trabalhando a semana toda, né? Vem trabalhando as semanas anteriores todas, trabalhou ontem, teve o dia de folga hoje e tal aonde? Na rua, debaixo do sol, debaixo de chuva, debaixo do que for, por um ideal. Se esse ideal é certo ou não, isso é outra história, mas o ser humano, a pessoa, saiu da sua casa para fazer esse tipo de coisa. E, ao meu ver, isso é um fato considerável. É um fato que a gente tem que debruçar a nossa atenção, porque isso é um fenômeno social muito interessante. Um político como o Bolsonaro, que tem aí, que não tem exatamente tanto tempo de fama, né? Ele passou muito tempo como deputado e muita gente no Brasil não conhecia ele. E eu uso o exemplo assertivo do Nordeste. O Bolsonaro foi deputado no Rio de Janeiro durante 28 anos, se não me engano. Acho que é isso, é essa faixa. No Nordeste, o pessoal só veio conhecer Bolsonaro com as redes sociais, eu creio que por volta de 2014, 2015. E eu não vou generalizar para não criar problema, mas eu digo por conhecidos meus, por experiência. O Bolsonaro veio ser conhecido através das redes sociais. E eu pergunto a qualquer um que reflita sobre esse tipo de coisa, em que medida nós conhecemos uma figura política acerca das redes sociais? Dá para conhecer o que a pessoa pensa através somente de uma rede social, de um videozinho de 30 segundos onde aquela pessoa tá num acesso de revolta, como tem aquele vídeo dele com a Maria do Rosário, em que ele tá lá agressivo e tal, revoltoso, e em alguns outros vídeos. Será que dá para a gente conhecer o Bolsonaro através desse tipo de informação que a gente recebe dele? E eu creio que dessa data que ele começou a aparecer até 2018, o que o público conhecia do Bolsonaro foi graças às redes sociais, não é? Ele não teve esse contato direto com o povo antes de 18, não é? Ele não era uma pessoa do povo, por assim dizer. O povo conheceu ele através das redes sociais. Então, eu creio que isso provocou uma onda de, de populismo muito diferenciada, uma onda contemporânea de populismo que eu enxergo como um fenômeno do século XXI, que é aí abarcado pelas redes sociais. Tá bom? Seria um fenômeno pós-internet? Oi? Seria um fenômeno pós-internet? Sim, é um fenômeno que é provocado pela internet, não é? A gente vê um Lula, por exemplo, o Lula emerge num período que não existe internet. É do boca a boca, é com o povo. Vai lá, ele tem aquela figura do líder sindical, do líder do povo, do pai dos pobres, um legado ali deixado pelo Getúlio Vargas, né? E o Lula ele cresce nesse caminho. Com o Bolsonaro, não. A gente vê um caminho totalmente diferente que eu enxergo como um fenômeno do século XXI. Um fenômeno propriamente dito das mídias sociais. Tá bom? Não Então, é ele. não só ele. Eu vou dar um exemplo aqui. O Jean Willis foi ser conhecido pelo Big Brother. Sim. Outra Aquele figura que eu acho interessante, e isso eu creio que seja um efeito retardado da intenção dele, é o Ciro Gomes. O Ciro Gomes ele vem dessa onda de um populismo mais ligado com o povo ali,
não é? Mas ele começou a ter essa campanha nas mídias sociais recentemente. Ou seja, enquanto todo mundo está brigando, ele tá lá, ele soltou alguns vídeos onde ele se mostra uma pessoa consciente, uma pessoa preocupada com os problemas sociais, e ele tá ali meio que andando no acostamento. Enquanto tá todo mundo brigando, ele tá ali, só nas redes sociais, conseguindo o público dele, e eu uso como exemplo disso o TikTok. Muita gente que usa o TikTok, que vê um vídeo sobre política, eu tinha uma conta no TikTok até um tempo atrás, e eu vi um vídeo sobre política, apareceu um vídeo do Ciro Gomes. Ele falando sobre, sobre economia. No outro dia apareceu mais um vídeo. Quando eu fui ver, eu rolava aquela barrinha ali de indicações de vídeos e tinha muitos Ciro Gomes. Ou seja, era a mídia trabalhando em cima do Ciro Gomes, uma mídia interativa, uma mídia de entretenimento, como é o TikTok, estava trabalhando em cima do Ciro Gomes. Ou seja, ele fez a parte dele, que criou esse público nas redes sociais, e a própria rede social trabalhou em cima da divulgação do nome dele. Então eu enxergo assim, a rede social ela vem sendo um instrumento político, e isso não só por ela ser um fenômeno do século XXI, um fenômeno contemporâneo, essa utilização da internet como artifício político é algo mais recente, é algo que vem de 10 anos atrás para cá, tá bom? Então eu enxergo dessa forma. E é como a gente estava falando lá no início sobre simbolismo. No ano que vem a gente tem 200 anos de independência. É um simbolismo claro, é uma manifestação cultural que abarca diversas reflexões acerca desse pluralismo que existe dentro da história do Brasil. O que vai ser comemorado no 7 de setembro do ano que vem? Será que nós vamos ter essa volta a uma retrospectiva histórica sobre o que realmente significa, sobre qual é o simbolismo do 7 de setembro originário de 1822? Ou será que nós vamos ter ecos de 2021? Eu creio que a minha reflexão ela vai realmente nisso. E tem um detalhe. A eleição 7 de setembro para o ano vai ser em plena efervescência eleitoral. Porque a eleição é no mês de outubro. O mês de setembro é o terceiro mês de outubro. Então, a gente... futurologia não é o campo da história. Eu não sei porque as pessoas têm mania de perguntar ao historiador o que é que vai acontecer. Não. A gente já tem um quebra-cabeça enorme buscando entender o presente se orientando pelo passado, imagine querer saber o futuro. Mas a gente teme, na verdade. Porque o que é que vai acontecer de agora em diante? A gente está vendo as coisas acontecendo na televisão, nas redes. Mas e o day after? E amanhã? O que é que vai ser? O que é que vai acontecer? Quais as consequências dessas ações de hoje? Porque temos grupos a favor, grupos contra. Tem pessoas que estão esperando ver o que vai acontecer. E para o ano, como é que vai ser? Eu queria indicar a vocês aqui, ó. Primeiro eu vou dar um abraço para o pessoal do Pará, que o Taylor aqui já gritou, manda um abraço para o Pará aqui antes que a internet do Pará acabe. Por favor, Taylor. Pará é um grande estado. Já foi até os herdeiros da época do Império eram os duques do Grão-Pará, né? Para você ver a importância que o Pará tem para o Brasil. E ele dizendo que a internet do Pará vai acabar, teve um gozador, por favor. Um abraço ao pessoal do Pará, com todo respeito. Infelizmente eu não conheço o Pará. Você já conhece, Leonardo? Não conheço não ainda. Não pode conhecer, mas diz que é um estado lindo. Então, essa preocupação que o Leonardo tem, eu tenho, e muita gente está tendo, é o que vai acontecer? A gente está vivendo,
o tempo sempre foi rápido, mas só que ultimamente, uma característica do século, do meio do século XX em diante e do início do século XXI, que o tempo aparentemente está acelerado. Eu sei qual é a metáfora, né, que o pessoal de física aí, de matemática, não, a passagem do tempo é uma só. Mas o tempo, a percepção do tempo que está acelerada. Entendeu? Eu lembro que quando meu avô ia fazer uma viagem, meu avô fazia uma viagem de São Gonçalo a Ipirá, que é 100 quilômetros de distância, ele fazia a lombo de burro, ele se programava para fazer essa viagem com 20 dias de antecedência. Uma viagem de 100 quilômetros. Hoje, 100 quilômetros tem gente que nem considera uma viagem. Hoje eu vou ali em Salvador, por exemplo, que é 110 quilômetros, nem programa. Então, eu estou falando, dando exemplo porque que o tempo está acelerado. Por quê? Porque a gente ocupa quase todo o nosso tempo. E as coisas estão acontecendo de forma muito rápida. A comunicação era por carta, a comunicação era por fax, a comunicação era por e-mail, hoje a comunicação por mensagem de WhatsApp. Então fica tudo muito rápido. As coisas acontecem muito rapidamente. E às vezes, eu não sei se você tem, não, às vezes eu tenho uma sensação que às vezes a gente está atropelado. Que as coisas acontecem que a gente nem nota. Quando pensa que não, você está no resultado. Na falta de um termo, a gente se sente atropelado pelo tempo. E temo. Porque o que acontece? A gente não sabe, por mais rápido que o tempo seja, a gente não sabe o que vai acontecer. O que não faltam é exemplos nas histórias de coisas que era banal e foi um nexo para coisas grandiosas, tanto positivas como negativas. Quem deu o estalo para a Primeira Guerra Mundial acontecer foi o assassinato do Duque Ferdinando. Um cara que seria um anônimo na história, um anarquista lá, matou o Grão-Duque da Áustria e teve a Primeira Guerra Mundial. Claro que não foi o motivo principal, mas foi o catalisador. E aí vai. Algumas pessoas defendem que a facada do Adélio foi o catalisador da eleição de Bolsonaro. Então, eu temo e eu torno a pedir, por favor, pessoas, reflitam. Porque se algo de bom acontecer, todos nós vamos ser agraciados. Mas se as coisas ruins acontecerem, as violências acontecerem, todos nós iremos sofrer. Ninguém acha que vai viver numa redoma de vidro inquebrável, não. Nós somos brasileiros, estamos na rua, estamos trabalhando. Algumas pessoas, infelizmente, estão desempregadas, mas estamos dentro do país. O que acontecer de ruim com o Brasil, acontece para todo mundo. E, em relação a consequências, eu tenho aqui uma história em quadrinhos, Os Leões de Bagdá, que é da Panini Comics. Essa história foi escrita após a invasão do Iraque pelos Estados Unidos. Só que é uma história de guerra. Agora, os personagens são 4 leões, baseados em uma história real. Que durante o ataque a Bagdá, na Guerra do Iraque, que depois o Saddam Hussein, não confundir com a Guerra do Golfo, a Guerra do Iraque foi mais recente, com George Bush filho. Durante o bombardeio, 4 leões fugiram do zoológico de Bagdá e ficaram vagando durante dias pela cidade. Agora imagine, uma cidade sofrendo bombardeio, no meio de uma guerra, toda a população lá buscando sobreviver àquela situação, e 4 leões transitando pela cidade. Parece uma coisa surreal, mas foi uma coisa que aconteceu. Então, os autores, o Brian e o Nico, eu não vou me atrever a falar esse nome aqui, que o meu inglês é péssimo, resolveram escrever uma fábula sobre a metáfora da guerra e suas consequências. Não é a guerra em si, as consequências da guerra. Utilizando os 4 leões de Bagdá que fugiram do zoológico. Essa HQ é fenomenal. Na época ela ganhou o Oscar dos quadrinhos, que é o prêmio Eisner.
em homenagem a outro grande quadrinista. Então, eu recomendo Leões de Bagdá, que é do selo Vertigo, da DC Comics, publicado no Brasil pela Panini. Facilmente achável pela internet. Leiam, porque essa é uma reflexão sobre o que pode acontecer com a guerra e as consequências das ações humanas. E é justamente isso que a gente está tendo no Brasil. Nós não estamos em uma guerra, no sentido clássico da situação, mas estamos em um momento de muita tensão. E tensão interna. Não estamos sob pressões externas, não. As tensões são internas. E a mais perigosa das guerras, na minha opinião, são as guerras civis, as guerras que acontecem dentro do próprio território. As guerras fratricidas. Porque se somos brasileiros, somos irmãos. Independente se eu estou aqui na Bahia, se lá na Alagoas, estamos no Brasil. Somos todos brasileiros. Mesmo que não se considere brasileiro, mas estão no território brasileiro, como algumas populações nativas não se consideram brasileiras, mas é uma questão deles. E eu entendo, tem todo um contexto. Mas estão no território do Brasil. Tudo de ruim que acontece no Brasil, todos os brasileiros sofrem. Desmandos, atos hediondos, omissões, doenças, tudo que acontece aqui são os brasileiros que sofrem. Então, gente, reflexão, calma. Vamos ter calma e a ponderação. A gente tem que jogar dentro das regras da democracia, porque senão a ausência da democracia é pior. Então, por favor, gente, reflete. Aproveitem essa aqui, é uma boa reflexão. Eu não posso passar sem dar uma dica de um livro, de uma história de quadrinhos, é inevitável, é contra a minha natureza. Então, parabéns a vocês, abraço a todos que assistiram aqui, eu vou dar a palavra a Léo, e vamos lá. É isso mesmo, Cláudio. Como a gente já estava conversando antes de começar, a gente marca 20, 25 minutos para só fazer uma ideia breve. Tem aí 40 minutos. E o assunto se alastrou. Eu creio que a reflexão foi passada de maneira furtiva e interessante. Agradeço ao pessoal que assistiu até agora. Vai ficar salvo para assistir posteriormente, como sempre, né? E é isso, é só ir lá no feed, procurar o vídeo e assistir a live completa. Agradeço ao Cláudio por ter se disponibilizado. Realmente não era essa a proposta inicial que eu tinha feito ontem, né? Ser alguns breves comentários meus e ponto. Mas hoje eu pensei assim, poxa, seria bacana se tivesse algum convidado, alguém para conversar comigo melhor, para desenrolar melhor a reflexão. O Cláudio foi o cara que se disponibilizou e ficou aqui com a gente esse tempo todo e trouxe aí reflexões e indicações muito interessantes aí sobre o nosso tema. Então é isso. Eu agradeço a todo mundo que participou, né? E até um próximo momento. Agradeço ao Cláudio pela disponibilidade e é isso aí. Eu que agradeço, Leonardo. Qualquer coisa, pode bater o tambor, pode bater o chocalho, que estamos aqui. Beleza. Tenham um ótimo dia. Ainda estamos na terça-feira, então tenham uma excelente semana. E ao telefone você vai receber o Pix, Cláudio. Tudo bem. É isso mesmo. Tenham uma ótima semana, um ótimo fim de terça-feira. E é isso aí. Assistam a live posteriormente e acompanhem os stories para mais reflexões. Até uma próxima. Valeu, Cláudio.